Amém? Sejam todos bem-vindos. Abre sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12. Vamos meditar juntos nessa passagem. Romanos capítulo 12, no verso 4 ao verso 8. Quero mandar aqui um abração para a Dona Francis. Deus abençoe a Dona Francis, saudade dessa mulher de oração. Romanos capítulo 12, verso 4 ao verso 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar os irmãos, haja como um encorajador. O que contribui, aquele que foi levantado por Deus para ser uma pessoa liberal, generosa, financeiramente, coopere com generosidade. Se é exercer a liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Glórias a Deus. Que passagem maravilhosa que acabamos de ler. Cada um precisa exercer o dom. Deus chamou todos nós como membros do seu corpo, como igreja santa, a igreja de Cristo, para exercermos o chamado neste mundo. Porém, cada membro possui uma função específica dentro do corpo eclesiástico, ou dentro do corpo de Cristo. É o próprio Espírito Santo que organiza o corpo, colocando cada membro em seu devido lugar, na função que ele determina. Não sou eu que escolho, é o próprio Espírito Santo que escolhe. Apesar de muitas das vezes nós termos algumas faltas em muitas áreas dentro da igreja, e aí precisamos nos dobrarmos para fecharmos essas brechas, nós bem precisamos saber qual é a nossa função dentro do corpo. Não podemos jamais cobiçar ou exercer dentro do corpo uma prerrogativa que não nos pertence. Por mais que a gente realize aquela prerrogativa ou faça uso de uma determinada área momentânea para tapar uma necessidade, como um coringa. Assim também, nós precisamos entender que nós temos uma ação dentro do corpo e temos um lugar específico para ali conseguirmos desenvolver naturalmente o nosso chamado. Nós não podemos ter uma autoestima exagerada. E que autoestima é essa exagerada? Um certo pastor chamado Meyer, ele certa vez disse, esse pastor batista inglês, aquele que cobiça uma posição mais elevada, outra esfera de atividade na igreja, não se contentando com aquilo que corresponde à medida da fé que lhe foi outorgada, evidencia uma alta exaltação voluntariosa, que é imensurável e não procede de Deus. Ou seja, eu preciso saber para aquilo que Deus me chamou. Eu preciso entender a posição que Deus me quer dentro do corpo. Eu não posso almejar uma função que Deus não me deu, que o Espírito Santo não me dotou. Nós precisamos entender que Deus, ele já outorgou a todos nós uma posição central dentro do corpo para exercermos dentro da igreja de Cristo. Aí você vai dizer, mas pastor,
Existem pessoas que também são chamadas e elas não colocam em prática ou em uso o seu chamado dentro do corpo. Não se deixam, não se permitem ser instrumentos de Deus. É verdade, existem pessoas que possuem sentimentos de inferioridade. Nunca se acham equivalentes ao chamado de Deus. Muitas pessoas até, elas negligenciam o chamado de Deus por se sentirem ineptas ao chamado. E o que eu preciso dizer para você é que nós não podemos nos sentir assim. Precisamos tomar posse daquilo que Deus nos chamou para fazer na sua obra. John Murray, um grande pregador, ele vai dizer num comentário do livro de Romanos, a qual ele escreveu assim: porém, aquilo que é recomendado do dever, aquilo que é recomendado deve ser notado não menos do que aquilo que é proibido. Cumpre-nos pensar com moderação. Se considerarmos que possuímos dons que na realidade não temos, então nutriremos uma noção exagerada do nosso lugar na função do corpo. O que ele está querendo dizer com isso? Aquilo que é recomendado deve ser notado, ou seja, quando o pastor ele olha em você um chamado, quando o Espírito Santo ministra em você, no teu coração, um chamado, ele quer te usar em uma determinada área, e você nota, mas não se lança, você está sendo uma pessoa inapta, você negligente, você não está fazendo a obra como Deus queria que você fizesse. Mas também ele vai dizer, quando alguém toma posse daquilo que não foi chamado a fazer, ele entra numa área proibida e muito perigosa. Quantas pessoas estão se machucando, quantas famílias estão se quebrando, quantos ministérios estão sendo destruídos, porque pessoas tomam atitude de exercer um chamado para o qual não foi confiado a elas. Segundo princípio que eu preciso entender, que você precisa entender, é como eu, membro do corpo de Cristo, preciso me relacionar com a cabeça, que é Cristo Jesus. E como eu devo me relacionar com a cabeça? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E por ele ser o cabeça da igreja, eu preciso primeiro me relacionar com Cristo com total sujeição a ele. Você precisa se sujeitar. Se você quer ser um instrumento usado por Deus, se você deseja ser uma pessoa usada pelo Espírito Santo com poder e com glória, você precisa se sujeitar ao cabeça, que é Cristo. E eu escrevi até uma frase nesta tarde, a qual eu fui inspirada pelo Espírito Santo para vocês, que diz: todos nós não podemos nos relacionarmos com Cristo de acordo com aquilo que imaginamos ser certo. A Bíblia me ensina como eu e você devemos nos relacionar com Cristo, que é o cabeça do corpo. Existem pessoas se relacionando do jeito que elas acham melhor. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos as pessoas criariam doutores que governariam elas próprias, de acordo com as suas próprias vontades, e não com a vontade do Espírito Santo. Isso é um perigo gigantesco para a vida espiritual delas. Nós não podemos ser livres e nem rebeldes à autoridade que nos foi colocada. A autoridade de Cristo e depois a autoridade que Cristo levantou, que são os pastores e o corpo eclesiástico de Deus. Hoje vivemos uma total rejeição às autoridades. Percebam, irmãos, em meio à pandemia que estamos vivendo, isso é um caso notório. Mesmo com tantas mortes acontecendo, infelizmente muitos pastores se colocaram numa brecha de desobedecer às autoridades que Deus constituiu. E isso se torna algo perigoso. É por isso que o Brasil vive este momento tão perigoso, porque nós temos negligenciado obedecer. Vivemos hoje um açoite à tal da obediência. Estamos a colher os agravos que ela traz. Desobedecer
Não é um ato inteligente. Desobedecer, negligenciar, é entrar para a ilegalidade espiritual. O primeiro princípio que você precisa entender, se você quer viver de forma próspera e abençoada, é que Cristo é o cabeça e você deve se sujeitar. Você deve entender primeiramente que é melhor obedecer do que sacrificar. Porém, nos ensinaram ao contrário disto. É melhor sacrificar do que obedecer. E a gente passou a sacrificar, mas sacrificamos em vão. Não recebemos aquilo para o qual estamos a sacrificar e a orar e a clamar. Por quê? Porque entramos na linha da desobediência. Desobedecemos os nossos pastores, desobedecemos as nossas lideranças, desobedecemos as autoridades impostas. E por isso que o Brasil pode chegar ao patamar do primeiro país em mortes pelo coronavírus. Nós precisamos abrir os olhos e entendermos se Deus não está usando esta situação para corrigir uma falha de negligência nossa em obedecer. O primeiro princípio de quem quer ser abençoado por Deus, de quem quer prosperar, é viver no corpo de Cristo, é estar em sujeição à autoridade de Cristo. Obediência restrita. O Atmani, ele vai dizer que quando toda pessoa se converte ao Evangelho, a primeira coisa que ela precisaria ser ensinada, ou que ela precisa aprender, é sobre as premissas da obediência. Sempre que a autoridade perde seu terreno em nós, sempre que a autoridade perde a sua autoridade nas nossas vidas, o corpo é imediatamente paralisado. Ou seja, paramos de crescer. Tanto na nossa vida conjugal, como na nossa vida familiar, como na igreja, como no nosso trabalho, em todas as áreas. Sempre que a autoridade é negligenciada, nós perdemos a capacidade de crescer. Jesus disse: um reino dividido não subsiste. Sempre que a autoridade, grave isso, perde seu terreno em nossas vidas, o corpo é imediatamente paralisado. Uma igreja que não obedece aos seus líderes, ela não cresce, ela mingua, ela não é fortalecida. A parte que é desobediente é a parte do corpo que experimenta a paralisia. O corpo que não se sujeita ao comando da cabeça, ele fica paralisado, ele não cresce. E eu escrevi aqui: onde existe a vida, existe autoridade. Deus constituiu autoridades para estar sobre nós. Quando nós não somos autoridade, nós devemos obedecer a elas. É inconcebível rejeitar a autoridade e ainda receber vida. É inconcebível. Nós só receberemos vida se obedecermos, se nos sujeitarmos à autoridade. Exemplo bem claro, irmãos: nosso próprio corpo. Todo o nosso corpo está sujeito à nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça está todo um sistema de neurônios, sistema nervoso central. E veja, minha mão não é capaz de exercer nenhum tipo de movimento se a minha cabeça não permitir ou se minha cabeça não mandar. Caso o meu corpo venha exercer alguma demanda a qual eu não estou mandando ele fazer, ou seja, pegar alguma coisa, bater em alguma coisa, quebrar alguma coisa, sem que eu ordene a ele que faça, eu estou com problemas neuromotores, psicológicos. Estou doente. Entendam, meus irmãos. Terceira coisa, a minha relação com o corpo de Cristo. Eu preciso, como membro, não somente me sujeitar a Cristo. Esse é o meu primeiro dever como membro da igreja. Meu segundo dever é: eu preciso fazer parte de uma igreja. Eu não posso ser um crente desigrejado. Eu preciso ter um corpo. Cristo vem salvar um corpo. Cristo vem salvar uma igreja que se reúne e celebra os sacramentos dele. A Bíblia vai dizer que a minha relação com o corpo de Cristo como igreja, ela deve ser plena em comunhão. Um grande pregador chamado Atmani,
Eu gosto muito de ler os livros dele. Ele tem muitas coletâneas de livros que foram escritas. Foi um homem que se sujeitou à vontade de Deus. Ele vai dizer: nosso relacionamento com a cabeça é de sujeição, enquanto o nosso relacionamento com o corpo de Cristo é de comunhão. Veja, que frase maravilhosa! Esta frase deve tocar no seu coração nesta noite. Nosso relacionamento com a cabeça é de sujeição. Eu me sujeito à autoridade. Mas, porém, o meu relacionamento com o corpo, com os outros irmãos, deve ser de comunhão. Entre os filhos de Deus, a comunhão não é somente um fato, mas também uma necessidade. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que escorre pela barba de Arão. A vida do corpo de Cristo repousa sobre a comunhão, irmãos. Cristo abençoa aqueles que estão em comunhão, pois sem ela o corpo morre. O oxigênio da igreja é a comunhão. Em 1ª Epístola de João está escrito, o nosso grande apóstolo João vai dizer: e saberão que eu estou entre vós, quando vocês se amarem uns aos outros. Então percebam, o cristão necessita estar inserido no corpo. Este movimento novo que está surgindo hoje na igreja, de pessoas que acham que podem cultuar a Deus nas suas casas, que podem celebrar ceias com a sua própria família sem estar dentro de uma igreja, quando existe a possibilidade de se estar na igreja, e elas não fazem, negligenciam ou dão pouca importância a esse ato, elas estão pecando, elas estão colocando as suas vidas espirituais em risco. O cristão necessita estar em comunhão plena com a igreja. O cristão precisa estar em comunhão plena com o pastor, com os membros. Ele precisa exercer a possibilidade de comunhão com o outro. Eu escrevi uma frase, eu quero que vocês gravem isso. Não podemos todos sermos a boca do corpo. Precisamos reconhecer nossas limitações e insuficiência. Se você está sem igreja, entenda, você corre um sério perigo, tanto espiritual, como financeiro, como familiar, e até em doenças fisiológicas, e até a morte espiritual. Paulo, quando ele fala sobre a ceia do Senhor, que muitos morrem e muitos estão enfermos, por não discernirem o corpo de Cristo. Isto deveria ser um ensinamento totalitário dentro da igreja de Cristo. Nós precisaríamos, os pastores, tomarem mão desse ensinamento sobre autoridade para, de forma maciça, frequente, ministrar na cabeça dos crentes estas verdades. Crente que não discerne o corpo, que não entende a mística do corpo, ele está morto em si mesmo. Não podemos todos sermos boca, precisamos entender que cada um tem sua função. Talvez você diga: pastor, me explique isso, me dê um exemplo. Vou te dar um exemplo claro. Eu não consigo viver 365 dias, olhe para mim, 365 dias do ano orando. Eu não consigo. Orando 10 horas por dia, buscando no monte todos os dias. Tem dias que eu acordo fraco espiritualmente. Tem dia que eu estou sob ataque espiritual. Tem dia que você não está bem espiritualmente, está fraca, está abalado psicologicamente por uma série de questões. Sejam elas fisiológicas, sejam elas psicológicas, sejam elas almáticas. Você passa por problemas, por frustrações. E tem dias que você não quer orar, não quer nem tocar na Bíblia, você não está bem. Mas veja, o fato de você não conseguir orar 365 dias não significa que você está fora do corpo. Quem já não recebeu uma unção do nada? Você está prostrado e no outro dia você acorda com uma vontade de orar. Outro dia, na verdade, Ana Cláudia missionária, você acorda restabelecido e você diz: olha, eu negligenciei a oração ontem. Eu nem fui ao culto ontem. Como é que pode eu hoje estar bem? Como é que pode hoje eu ter fechado um negócio? Como é que pode hoje ter dado
dado certo nisso que eu fiz. Aí você vai entender que alguém estava orando por você, que você faz parte de um corpo, e você foi sustentado por um longo período através da oração do outro e do suprimento do corpo. Qual é a causa dessa sustentação? Qual é a causa dessa sustentação que você não vê, não pega, não enxerga, mas sente no seu corpo? Com certeza é devido ao suprimento da vida do corpo. O corpo possui vida. Quando um membro padece, automaticamente o corpo envia anticorpos logo para sarar este membro. Como é bonito nós podermos ver a nossa irmã Brenda pedindo oração no grupo para os irmãos. Está escrito na Bíblia: comunique os vossos santos as vossas necessidades. Eu não posso ser um membro excluso do corpo. Irmãos, a vida flui de outros membros. Entenda isso. Eu já senti isso, irmãos. Estava passando por uma série de problemas. E eu sentia a oração dos irmãos por mim. Eu sentia o clamor dos meus pais por mim. Quantas vezes eu fui livre de algumas coisas pela oração da minha esposa. Irmãos, a vida flui do outro membro para nós, capacitando-nos a permanecermos de pé. Lembre, sempre que você conseguir conquistar, tomar posse de uma porta aberta, passar para uma outra etapa, alguém estava orando por você. E se você faz parte do corpo, você sugou a seiva que sai do corpo. Quarta coisa, eu quero que vocês guardem isso no coração, e que esta palavra fique no coração de vocês para sempre. Todos nós somos eternos diáconos no corpo, na obra do Senhor. Eu, pastor Bruno, sou um eterno diácono. O que é ser diácono? Independente da minha função, independente do meu chamado, é ser sempre um serviçal. Eu tenho muitos livros aqui que falam sobre diaconia. Diaconia não é nada mais, nada menos do que ser um serviço, do que é um serviço. Você servir o próximo. A palavra diácono significa trabalhador, servo. Eu sou um eterno serviçal, eu sou um eterno trabalhador da obra. Você também é um eterno trabalhador da obra. Todos nós precisamos estar trabalhando de forma efetiva na obra. Todos nós precisamos estar inseridos na obra do Senhor, participando de alguma forma da obra. Você tem um chamado. O dia que não tem culto na tua igreja, com certeza, você pode realizar uma atitude, uma ação benéfica em prol do corpo que você faz parte. Veja, você quando está com a sua casa suja, você acaba de limpar a sua casa fica limpa. Você não desce, sai da sua casa depois da sua casa limpa, para limpar a casa do outro, do seu vizinho. Não, cada um cuide da sua casa. É assim na igreja do Senhor. Na sua casa você sempre vai achar coisas para fazer. Você sempre vai achar ocasião para fazer a vontade de Deus. Porém, a gente aprendeu de forma errada. Nós aprendemos que estamos exercitando o nosso chamado quando estamos trabalhando na obra do outro. Não! Pelo contrário, quando você está exercendo, seja um pequeno trabalho na tua igreja, você está recebendo do corpo, do cabeça, a seiva que precisa para prosperar, para crescer, para se tornar mais maduro. Paulo vai dizer as coisas que são menos expressadas, ou são menos expressas, ou são menos caracterizadas de louvor pelos homens, são as que mais Deus tem apreço. É o que mais Deus se agrada. O corpo que é mais insignificante para nós, para Deus é de grande significância. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Não podemos ser simplesmente como consumidores de vida. E aqui eu quero abrir parênteses nesta noite para dizer: está se formando dentro das igrejas, irmãos, infelizmente, o evangelho do fast food.
aonde essas pessoas vão, se alimentam do que querem e voltam para suas casas e não se comprometem em nada com as suas igrejas. Não são dizimistas, não são ofertantes, não são participantes da obra. Elas apenas simplesmente são consumidoras de vida. Elas vão lá, sugam a vida do corpo e vão embora. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos supridores da obra, supridores de necessidades daqueles que estão com falta. Nós fomos chamados a dar mais do que recebermos. Nós precisamos entender que precisamos ser supridores de vida do corpo e não sugadores de vida do corpo. Não se coloque desta forma na igreja do Senhor. Deus quer que você participe, Deus quer que você coloque as suas mãos, Deus quer que você supra a vida dos mais fracos, que você seja aquele que participe de forma poderosa na vida da igreja. O Atmani, de novo, ele vai escrever uma frase, e eu até sublinhei aqui, vocês podem ver, uma frase que me impactou de verdade, e que possui amplas características espirituais. Ele vai dizer: se existem poucos membros que estão a suprir pouco a vida do corpo de Cristo, e ao mesmo tempo existem muitos membros que estão apenas esperando receber o suprimento de vida, a força do corpo ficará esgotada. Eu já me senti assim por várias vezes, talvez você também já se sentiu. Sabe aqueles crentes que nunca se posicionam, nunca tomam as rédeas da sua vida espiritual, estão sempre correndo atrás de profetas, ou estão sempre correndo atrás de: vocês oram por mim? Hoje estamos vivendo tempos em que as pessoas faltam somente pedir: vocês ceiam por mim? Já estamos na fase do vocês oram por mim. E agora vamos chegar na fase do vocês ceiam por mim? Vocês dizimam por mim? Nós precisamos entender que Cristo não nos chamou para sugarmos a seiva do corpo. O corpo não suportará. Eu já me senti assim. Quando eu busco o Senhor, quando eu clamo ao Senhor, Deus me renova no monte, ou em casa, ou quando eu estou em jejum. Eu me torno um gigante espiritual quando eu começo a pregar, e eu começo a falar muito, e a exercer o meu chamado de libertação. Eu sinto que a carga espiritual que foi reabastecida no monte, na oração, ela se foi, e eu preciso renovar de novo as minhas forças. Isso só quem vive de forma espiritual entende. Sabe? É como se alguém ligasse uma tomada em você e sugasse toda a tua energia espiritual. Deus não nos chamou para sermos assim. Deus nos chamou para sermos baterias dele nesta terra. Amém? Que você entenda esta palavra nesta noite e tome posse para a sua vida. Por isso nós precisamos estar sempre intercedendo uns pelos outros. Precisamos estar em contínua oração e intercessão pelo próximo. Precisamos estar em comunhão. Deus vai se utilizar da tua oração, da minha oração, para suprir a vida dos outros membros. Isso é sério demais. Deus vai se utilizar do teu clamor para suprir a necessidade de um crente que está passando por problemas. Isto é um mistério de Deus. O corpo de Cristo é um mistério de Deus. Quando eles tiverem necessidade, quando eles estiverem passando por necessidades, a vida de Deus chegará neles, fluirá até eles através do corpo de Cristo. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ou seja, se ele chora, eu choro junto. Paulo não está dizendo que deveríamos chorar, ou que deveríamos nos alegrar. Ele está dizendo pelo contrário. A palavra de Deus é muito clara, que se um membro sofre, todos os membros sofrem junto. Irmãos, isto é sentido espiritualmente no nosso coração, na nossa alma. Quando um membro está sofrendo, nós sofremos também. Saiba disso.
Você não tem como se escusar desta verdade. Não tem como se esconder desta verdade. É por isso que talvez eu bata tanto nessas megas igrejas. Porque talvez nessas megas igrejas, a vida corporal de Cristo, ela está anestesiada. Eles não conseguem entender essa via dupla, esses sentidos místicos que existem dentro do corpo. Porque é um entra e sai de membros. Não existe comunhão íntima entre os membros. Você não sabe as necessidades de cada membro. Pelo contrário, Paulo vai dizer que todos os membros devem sofrer com sofrimento e se alegrar com a alegria dos outros. Isso não é algo que se deve pensar de forma teórica, mas é um fato. Paulo diz, é fato. O membro é honrado, todos os membros são honrados. Nós sugamos a mesma seiva. Se regozijam-se de fato com ele, se alegram de fato com ele. Se ele está a sofrer, todos estão a sofrer também. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, verso 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ou eu padeço pelo corpo. Se vocês estão a sofrer, eu sofro junto. Se vocês estão alegres, eu me alegro junto. Paulo está dizendo isso. Eu padeço pelo corpo, que é a igreja de Cristo. Eu sou suprido pela força do corpo. Existe um episódio que aconteceu num avivamento galês, de uma certa irmã que estava a 10 quilômetros de distância da igreja, aonde estava acontecendo o avivamento galês. Depois vocês ouçam essa história. E nesse episódio, ela estava, parece que fazendo crochê ou lendo um jornal. E ela estava se sentindo meio apática espiritualmente. Mas quando o avivamento começou a explodir, a se multiplicar no país de Gales, diz a história que as pessoas dentro das suas casas, inclusive esta mulher, esta senhora, ela sentiu dentro da sua casa um renovar espiritual que tomou todo o seu corpo ao ponto de ela se colocar de joelhos e passar a ser uma intercessora e Deus trazer de volta nela o fogo do Espírito Santo. Então veja, são coisas que acontecem, que fluem e a gente não enxerga, não vê. Talvez você entenda isso como uma energia, mas eu digo que isto é unção, a unção que quebra o jugo. Quando você faz parte de uma igreja, irmãos, isto é muito sério. É por isso que eu digo, a nossa igreja, ela deve se manter em águas limpas. Deus é o supridor das nossas energias. É Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai trazer vida a nós. Eu ia falar de Tiago, da epístola de Tiago, a unção sobre o enfermo, mas não vou falar porque senão vai ficar longo demais esse vídeo. Mas ali está um exemplo específico do que é você tirar a unção do corpo e colocar sobre o enfermo, que está fora do corpo. Mas não vou entrar nesses pormenores, talvez eu fale outro dia. Entenda, irmãos, você precisa obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, obedeça. Como pastor Bruno, comecei a minha caminhada muito cedo. Comecei a pregar com 17 para 18 anos. Com 20 anos já era super apaixonado pelo Evangelho. E pela minha inexperiência, talvez até falta de ensinamento, eu pequei muito contra as minhas lideranças. Porque eu queria ousar, eu queria colocar em prática, eu queria fazer voos longos. Enquanto eles andavam de forma mais galgada, mais calma. E eu, por estar naquele fogo da juventude, um monte, oração, eu acabei atropelando muitas coisas. E hoje meio que eu me arrependo e digo, Senhor, se hoje eu pudesse ter esse ensinamento,
Se hoje eu pudesse ter esta experiência espiritual, se eu pudesse entender o que é discernir o corpo, eu não tinha cometido tantos erros. Que isso sirva de lição para você. Eu lembro-me que quando a minha esposa ela passou por um problema de câncer há um tempo atrás, nós fazíamos parte de uma igreja que não era aqui, era muito distante. Ela lá em Belford Roxo, a igreja do pastor Germando. Um grande beijo para o pastor Germando, um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra. E eu me lembro que quando nós estávamos passando por aquele momento difícil, Deus nos trouxe conforto através das ligações dos irmãos daquela igreja. Irmãs simples, mas de oração, vieram aqui em casa, saíram de Piã, pegaram um ônibus, não foi? Fizeram um culto na minha casa, disseram, o dia que vocês precisarem estaremos aqui. E minha esposa e eu estávamos atravessando um período difícil, não queríamos contar para ninguém, ficamos só em oração. Uma falha minha, por não querer trazer problemas a ninguém, mas eu aprendi ali, depois que aquelas irmãs foram embora, veio um renovo espiritual nas nossas vidas gigantesco, passamos a ter uma dupla força, um ânimo extra veio para nós sobrepujarmos, andarmos por cima daquela enfermidade. Se você está desigrejado nesta noite, volte rapidamente. Se você está sem igreja, entenda, você precisa fazer parte de uma igreja. Se você já tem uma igreja, abraça o ministério da sua igreja, ame o seu pastor, ande com a sua igreja. Exerça o chamado que Deus te confiou. Espere o tempo de Deus na tua vida, não se precipite. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você precisa estar em comunhão com a tua igreja, com o teu corpo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Eu quero deixar aqui para vocês hoje uma indicação de 2 livros. Leiam estes livros. O Atman Ritni, O Corpo de Cristo, Uma Realidade. E esse livro, de Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão. Se puderem, comprem, são bem fininhos, vocês vão ler rápido. Mas por eles serem profundos, vocês vão demorar um tempo, porque vocês vão meditar muito naquilo que Deus vai ministrar no coração de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite. Que a paz do Senhor esteja no lado de vocês. Eu quero orar por vocês agora. Dá a mão para o teu irmão aí do seu lado, para sua esposa, para o seu filho, para o seu tio. Se alguém está enfermo, vamos orar agora neste momento. Vamos abençoar a tua casa, a tua vida, o teu ministério. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Vamos fazer uma oração de libertação. Cláudio Batista, fecha os teus olhos. Vamos orar neste momento. Amém? Amantíssimo Deus e querido Pai, nós te louvamos nesta noite porque estamos em tua santa presença, ó Deus. Não existe outro lugar melhor para estarmos, senão na tua presença. Que o Senhor visite agora os teus filhos que estavam até agora ouvindo esta live, participando deste culto, ó Pai. Que o Senhor venha entrar na casa de cada um deles. Que o Senhor venha ressuscitar sonhos. Que o Senhor coloque sobre eles, ó Pai, todo o suprimento que eles necessitam. Que o Senhor injete agora na veia deles, ó Pai, o teu sangue para se misturar ao deles e que eles possam receber uma avalanche de unção sobrenatural que vai invadir a alma e vai restabelecer a vida espiritual, a libertação, a transformação. Tu começaste a fazer uma obra no meio desta família. Neste momento, ó Pai, eu repreendo o espírito de morte na vida da Brenda. Eu repreendo o espírito de morte no meio da casa dos teus filhos. Eu repreendo o espírito de confusão, de contenda, de mal entendido. O diabo
diabo neste momento está vencido pelo nome de Jesus, ó Pai. Todo espírito de rebeldia, todo espírito que se direciona contra as autoridades, eu repreendo agora. A igreja foi chamada para se submeter, para sofrer por Cristo. Que Deus possa neste momento invadir a tua casa, invadir o teu lar, que Deus possa tomar tuas finanças, que Deus possa tomar o seu trabalho, tomar a sua família e abençoar, e todo jugo do diabo seja desfeito na tua casa e na tua vida agora neste momento. Eu profetizo a cura sobre o teu corpo, eu profetizo a libertação sobre a tua casa, eu profetizo a falência do inferno, em nome de Jesus. Que a unção de Deus quebre todo jugo na sua vida, agora e para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe.